Olá, bem-vindos a mais um Hip Conecta. Hoje temos um conteúdo especial, fruto de uma feliz conexão, na qual fomos apresentadas a Mind Miners, startup brasileira especializada em pesquisas digitais, que conta com uma plataforma automatizada exclusiva e curadoria de uma equipe experiente para entregar inteligência de marketing com agilidade, transparência e qualidade de forma acessível aos mais variados perfis de cliente. Em parceria, nós buscamos entender a expectativa do viajante brasileiro nesse cenário de pandemia. Em tempos atuais, tomar decisões com base em dados é essencial para qualquer empresa. Através da análise desses dados, é possível ser mais assertivo na tomada de decisões, ao traçar estratégias, sabendo onde investir tempo e capital com mais segurança. O nosso projeto, Hip Conecta, nasceu com o propósito de motivar a reinvenção do agente de viagem, trazendo ferramentas que visem a sua capacitação profissional, soluções para a melhoria de seus processos, além de conteúdo que o apoie na definição mais acertada de suas estratégias. Inspirados por Thiago Cuencas, sócio-diretor na operadora Viagens e Companhia, atualmente o projeto conta com um comitê executivo, formado por profissionais qualificados e experientes dentro de suas áreas de atuação. Esse comitê reúne-se frequentemente e juntos decidem sobre a curadoria do conteúdo, além de ações que cumpram o propósito do projeto. O comitê está trabalhando atualmente em uma plataforma com foco em gestão de aprendizagem e conteúdo, que será lançada em breve ao trade. Então, aguardem mais informações sobre essas futuras ações nos próximos dias. Com base nisso, trouxemos o conteúdo de hoje. Uniremos o conhecimento através de dados, realizando uma análise deles com um expert no assunto. E a partir daí, traremos possíveis estratégias de atuação com o olhar dos agentes de viagem. Para isso, estamos aqui com Daniele Almeida, que é formada em Publicidade e Propaganda, além de Relações Públicas pela UFMG. Ela é especialista em branding, possui mais de 10 anos de experiência nas áreas de comunicação estratégica, planejamento e pesquisa. Na Mind Miners, a Dani é head de marketing e responsável pela gestão estratégica da marca da empresa, produção de conteúdo, eventos e construção de parcerias estratégicas. Outro convidado de honra é o ator Luiz Andrade, jornalista, editor-chefe e Chief Communication Officer da Panrotas, empresa líder em comunicação para o profissional da indústria de viagens e turismo do Brasil. Obrigada, Daniele e Arthur, pelo aceite ao nosso convite. Dani, para abrir nossa conversa, você poderia nos explicar o tipo de pesquisa que a gente conduziu e como foi a coleta dessas respostas? Claro. Bom, todo o estudo ele foi conduzido pela MindMiners, né? Assim, nós somos uma empresa de pesquisa digital. O que que isso significa? A gente combina tecnologia com métodos de pesquisa para que a gente possa oferecer, de fato, um retrato da vida do consumidor para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Como o próprio nome diz, né? Então, pesquisa digital, toda a coleta desse estudo foi feita de forma digital. Hoje a gente conta com um painel de respondentes, que é o MiSims. Ele é uma rede social de opinião. Qualquer pessoa pode ter no celular, pode baixar. Então, hoje a gente já teve mais de 1 milhão de downloads. A gente tem uma rede aí de mais de 1 milhão de pessoas que usam o MiSims. E isso nos permite, então, desenhar uma amostra de forma muito personalizada. Então, no caso específico dessa pesquisa, qual era a nossa intenção? Era ouvir um pouquinho mais as pessoas que têm o hábito de viajar, e aí a gente criou aqui um filtro adicional, né? Assim, que viaja para fora do Brasil pelo menos uma vez por ano. E aí, então, a gente selecionou essas pessoas dentro desse aplicativo e aí sempre respeitando todas as cotas do IBGE, então pensando em distribuição pelas regiões do Brasil, faixas etárias e as classes sociais. Nesse caso, a gente trabalhou ABC por causa do filtro atitudinal de viagem, para que isso nos permitisse ter uma amostra que, de fato, ela fosse representativa em alguma medida da população. Todos esses respondentes receberam nosso questionário, então, pelo celular, uma
uma porcentagem menor deles pode responder também pelo computador, tá? Já que o Micimes, ele tem um acesso pela web, mas a grande maioria sempre responde pela tela do celular. E ali foi um questionário de fato estruturado, ele tinha questões fechadas e algumas questões abertas para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de profundidade na experiência e na opinião desses viajantes. O campo desse estudo foi realizado em junho, a gente fez a coleta em 5 dias, e a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho desses resultados. Eu acho que, resumidamente, é isso. Bacana, legal. E você também poderia discorrer para a nossa audiência um pouco mais das vantagens da pesquisa digital, principalmente nesse momento? Bom, eu acho que a gente está vivendo um cenário inesperado para todo mundo, né? Assim, a pesquisa digital já era uma frente que estava crescendo, já era uma tendência dentro de um mercado que a gente sabe que é muito tradicional, que é o mercado de pesquisa. Mas num cenário como esse, em que está todo mundo fechado dentro de casa, em que a gente tem muitas regras estabelecidas por causa de contato com outras pessoas, de fato se torna impensável ir para a rua entrevistar alguém, né? Assim, que são métodos que a gente está um pouco mais acostumado. Então, de fato, hoje, a gente ter como chegar até essas pessoas para fazer perguntas, né? Assim, sobre hábitos, rotinas e como que elas entendem que a vida delas está mudando nesse momento. Pelo celular, é uma forma muito amigável, é muito rápido. O custo é muito mais acessível, essa é uma realidade. E outro ponto que a gente tem destacado também é que, assim, nós todos estamos vivendo essa onda de tédio de ficar em casa, né? Assim, a gente sempre está procurando alguma coisa para fazer. Então, a gente tem visto os nossos respondentes do painel super engajados, né? Assim, eles têm respondido muitas pesquisas e, principalmente, eles têm respondido pesquisas com muita profundidade. Então, de fato, eles sentem essa necessidade de compartilhar um pouco do que eles estão passando. E aí o que a gente entende é que, de fato, né, assim, já era antes, mas agora mais do que nunca, a pesquisa pode ser uma grande aliada, principalmente porque, nesse momento, tomar decisões pensando numa empresa, e aí não importa o segmento ou porte, mas tomar uma decisão nesse momento baseada em achismos, né, assim, ou na emoção, é um risco muito grande. A gente está atrás de respostas e de direções para onde que a gente está caminhando. Então, a gente entende que a pesquisa pode ajudar nesse momento a trazer um pouco mais de referências e um pouco mais de pistas sobre a vida desses consumidores para orientar a tomada de decisão. Perfeito. Foi o que a gente explicou um pouquinho no início, né? A gente realmente precisa ter maior consciência dos dados, de fatos, para conseguir, com maior segurança, tratar estratégias para um futuro que ainda é um pouco incerto, né? Principalmente para o nosso trade. Mas com a análise de dados, isso se faz um pouquinho, torna-se um pouquinho mais concreto, né? E menos, vamos deixar um pouquinho esse achismo de lado. Eu fico até muito feliz porque eu tenho visto cada vez mais pesquisas sendo conduzidas no nosso trade. E aproveitando que a gente está entrando nesse assunto, vou passar a palavra agora para o Arthur, agradecê-lo novamente por estar aqui conosco, trazendo esse conhecimento, todo esse conhecimento que você tem, toda essa experiência, para juntos a gente olhar esses dados e tentar traçar possíveis estratégias, né, colher possíveis insights. Então, obrigada novamente, Arthur, pela presença. Obrigado a vocês também. Então, vamos lá. A gente já tem... Você gostaria de adicionar algo, Arthur? Não, em relação à pesquisa, a gente também tem feito algumas pesquisas no Panrotas e a gente divulga o máximo possível, porque a gente tem uma realidade muito grande no Brasil, o Brasil é um país continental, onde as aberturas e o controle da Covid está sendo diferente em cada região, e o passageiro precisa sentir uma segurança, e ele tem dados, às vezes, que são até contraditórios, né? Então, o profissional de turismo reunir essas pesquisas, saber o que está acontecendo em cada região, estudar os destinos, os protocolos, isso é muito importante. E como vocês falaram, ter a base da pesquisa vai dar mais segurança para o profissional passar a informação para o seu cliente. Perfeito. Então, entrando um pouquinho mais aí nos resultados que nós obtivemos. Muito já se falou do impacto nesse nosso setor. O que essa pesquisa trouxe de números em relação a esse impacto, Arthur?
Olha, a primeira coisa é que o passageiro quer se sentir seguro. Ele só vai ele quer viajar, todo mundo quer viajar. Eu, você, quem está assistindo a gente, todo mundo quer viajar, mas ele quer segurança. E essa segurança vai vir de informações que estão no mercado. Eu acho que o profissional de turismo, nesse momento, tem um papel muito importante, porque ele é um hub de todas essas informações, né? E se antes ele já tinha muitas informações para passar para o cliente, nesse momento mais ainda, porque você imagina o cliente ter que decidir se o destino é seguro, se a companhia aérea está com uma política flexível, se o hotel está seguindo os protocolos, se a região onde ele vai, se os passeios, se está tudo aberto, ou seja, se o seguro viagem tem a cobertura, tem muito mais informação e o passageiro quer ter mais segurança. As pesquisas indicam que o passageiro quer viajar, as pesquisas indicam que o passageiro quer se sentir seguro, e essa relação com o profissional pode trazer essa segurança. A pesquisa apontou a questão da promoção, né, da oportunidade. Isso realmente existe, principalmente quem vai para a internet, ela vai em busca de promoção. Mas, novamente, assim que começou a pandemia, a questão da remarcação, repatriação, de falar com esses meios online foi muito difícil, né? E quem estava como profissional de turismo nessa relação se saiu muito melhor. Eu acho que a promoção, para alguns destinos, principalmente internacionais, ela vai ser importante. Eu tenho falado essa semana com vários fornecedores do turismo e já tem muita procura, por exemplo, para a Flórida no final do ano, ou para Portugal, que viram que reabriu, ou para o Caribe, e principalmente para os Estados Unidos, as companhias aéreas têm muitas promoções. E isso tem surtido um efeito. Não é algo enorme, claro, hoje em dia é tudo muito pontual, mas pode indicar uma tendência de que a oportunidade pode ser um dos fatores, a oportunidade de preço, e não o fator decisivo, porque tem todos aqueles outros componentes que o profissional tem que reunir e na relação com o seu cliente, conhecendo o seu cliente, ele vai chegar a uma conclusão. O cliente pode querer ir para a Europa, mas a fronteira daquele país ainda está fechada, ou teve uma segunda onda, então ele vai ter que rever isso, e ele vai ter que ter, por exemplo, uma opção de uma viagem nacional para esse cliente que não quer ficar em casa. Também do nosso lado, eu e a Lígia, a gente tem recebido muitos contatos das agências de viagem, buscando exatamente esse tipo de informação, né, sobre os protocolos dos hotéis, e mais do que isso, promoções. Hoje elas estão explorando isso com seus clientes. A gente já vê um início de vendas, inclusive. Então, aquele passageiro que está disposto a desembolsar agora para garantir, de repente, uma viagem com benefício econômico para 2021, né? Então, a gente também, do nosso lado, tem sentido isso. Importante o Arthur também trazer que o mesmo tem acontecido ali com ele. Até porque para as viagens internacionais tem a questão do câmbio, que realmente ficou muito mais alto. As pessoas vão sair da crise mais pobres, então elas têm que pensar exatamente onde investir melhor aquele dinheiro. E tem a questão que é muito importante da política comercial dessa viagem, né? Saber como que é o cancelamento, até quando permite cancelamento, que taxas. Isso é uma coisa que vai ter que estar nesse novo contrato aí de viagem. Verdade. Então, partindo para a nossa próxima pergunta. O que foi identificado sobre o otimismo do viajante, uma vez que essa restrição de viagem esteja suspensa? Arthur, o que te chamou a atenção? Chamou a atenção que ele vai querer primeiro viajar para onde ele já conhece. Então, nas pesquisas que a gente tem feito, que a gente tem visto, as viagens... Não vou dizer que a aventura acabou, mas nesse momento ele quer ir para onde ele sabe o que ele vai fazer, onde ele já foi, onde ele viu na mídia que a reabertura foi tranquila. Então, as viagens de longo curso, as viagens para destinos exóticos, acho que elas vão demorar um pouco mais. Eu estou sentindo uma demanda muito represada para cruzeiro, porque o cruzeiro ele tem uma resistência de uma parte da população que nunca fez, mas quem já fez sabe que é muito bom, sabe que tem medidas de segurança e quer fazer de novo. Mas o cruzeiro está demorando muito. Então, quando o cruzeiro voltar,
e acho que até novembro, outubro, tem uma restrição ainda para os Estados Unidos, por exemplo, que é onde sai a maioria dos cruzeiros do Caribe. Eu acho que cruzeiro vai ser uma coisa muito grande. Na parte de hotelaria, a gente tem percebido uma busca por hotéis menores, né? Porque a pessoa, Sim. menor fluxo de pessoas circulando. Então, acho que os hotéis boutique, os hotéis com um padrão mais personalizado, eles vão ter, hotéis do meio da natureza, eles vão ter uma procura muito grande também nesse primeiro momento. Desde hoje, como você falou, já está acontecendo venda, o brasileiro já está viajando, né? Ele vai no fim de semana, passa um fim de semana num hotel, quem é do Rio passa em Petrópolis, quem é de Porto Alegre vai para Gramado. Já está acontecendo esse tipo de escapados. Aqui em São Paulo vai para Campos do Jordão, mas ainda é assim, perto de casa e para lugares que ele conhece, que ele sente seguro, e tem essa questão de saber o que aquele hotel está fazendo para que ele se sinta realmente seguro. Legal. E agora falando, né, sobre a tal da vacina, ou então, né, um tratamento aí, o que dizer sobre a importância da vacina ao nosso setor? Uma vez que a gente identificou nessa pesquisa que 86% das pessoas estariam dispostas a viajar caso encontre um tratamento eficaz ou uma possível vacina. Com relação à vacina, é o cenário ideal, né? E é o que todo mundo espera. Assim, já tem grandes prognósticos para o final do ano, mas tem a questão assim da produção, de quanto tempo todo mundo vai poder estar imunizado. Tem também quem já ficou doente e pode estar imune em relação à doença. Eu acho que o grande problema vai ser, tem a vacina, todo mundo quer viajar, mas é a questão econômica, que eu acho que vai ser que vai pegar, porque você ficou com o seu orçamento comprometido, a sua empresa diminuiu de tamanho, você tem outros problemas que apareceram aí durante a pandemia, então a questão econômica. Então, por isso que eu acho que a gente estava falando das promoções, mais do que promoção, acho que ainda assim, a viagem no Brasil vai ser beneficiada e essas promoções pontuais para o internacional. E é claro que se a gente falar do alto luxo, e aí eu acho que não vai ter esse impacto que a gente vai ver na classe média, por exemplo. O alto luxo ele vai ter uma resposta muito rápida, e aí para os destinos já tradicionais, os hotéis já tradicionais, porque com vacina, com as restrições liberadas, né, sem restrições, o alto luxo tem um grande potencial de voltar muito mais rapidamente. Interessante, muito, muito legal essa sua observação. Inclusive, a gente discute muito, né, eu e a Lígia, com aquelas agências e operadoras que lidam com esse passageiro do segmento mais premium, né? Se realmente com eles há uma tendência também de que o nacional volte primeiro, ou se eles vão preferir esperar um pouco mais e fazer aquela viagem internacional, que é o olhar da maioria. O que você acha em relação a isso, Arthur? Eu acho que as empresas têm que ter opção nacional, porque às vezes é uma questão de como está todo mundo em casa, você não sabe como vai ser a retomada, se você vai ter tempo, imagina, o calendário escolar virou uma bagunça, né? Você não sabe se você pode viajar com a família durante muito tempo, então tem que ter opção nacional para quem tradicionalmente procurava a sua agência para uma viagem para a Europa, para uma viagem para a Ásia, para ele dar aquela relaxada necessária. Então tem que ter, se é um passageiro de alta classe que fazia uma viagem internacional longa, ele vai querer fazer algo para um resort de luxo, para um hotel boutique aqui de luxo, no Brasil, perto de casa. E assim que essas barreiras internacionais forem baixando, ele se sentir seguro, aí para 2021, eu acho que essas viagens mais longas voltarão. Mas tem que ter um nacional sim, gente. Esse é o momento de mostrar que o Brasil também tem luxo, o Brasil também tem outros nichos, o Brasil atende todas as camadas sociais, todos os bolsos. Então, é hora de redescobrir o Brasil aí. A pandemia, pelo menos, trouxe essa oportunidade. Tem muita coisa, né? É só fazer um mapeamento aí. Tem várias campanhas já convidando o brasileiro a viajar e redescobrir o Brasil. E o profissional de turismo tem que estar com isso, já com o produto ali
para oferecer um bom relacionamento com esse fornecedor. Uhum. Fora a questão também que a gente entra do give back, né, assim, para o nosso Brasil, né, a gente vai precisar fortalecer a nossa economia, né, economia interna. Então, eu acredito que essas viagens ajudem, né, esse trânsito localmente entre os viajantes também ajuda a circular essa moeda, né, e trazer, fortalecer destinos que estão precisando de muito. O Brasil era pequenos muito empreendedores. O Brasil era muito deficitário em alguns nichos, né? O alto luxo era muito deficitário no Brasil. Hoje já não é mais. Hoje você já vê grandes marcas de hotéis, mesmo pousadas de luxo com atendimento excelente, destinos ainda sendo descobertos. Acho que é um bom momento para todos os nichos. Assim. É claro que primeiro você pensa na massa viajando para Porto Seguro, por exemplo, mas o turismo no Brasil não é só isso, né? Turismo de natureza, não tem nem o que falar. Então, essa redescoberta da natureza do Brasil, redescoberta das praias, todos os nichos de turismo, assim, eu acho que esportes, viajar com a família, viajar com o casal, tudo que você fazia lá fora, vai fazer nesse momento no Brasil, e é o que você falou, vai movimentar de novo a economia. Isso está acontecendo em todos os lugares. Primeiro você movimenta a economia do seu país e redescobre. Portugal estava fazendo isso, os portugueses redescobrindo o Brasil, e olha o tamanho de Portugal, né? Portugal tem uma área territorial muito pequena. Olha quanto que a gente pode fazer aqui no Brasil. Verdade. Inclusive, eu recebi um vídeo lindíssimo de Portugal que foi pensado no mercado local, que faz todo sentido para o nosso mercado, para o mercado internacional, mas ele foi feito pensando no mercado local e ficou lindo. Portugal tem sido um excelente exemplo dessa condução pós-pandemia, né, em relação ao turismo. O WTTC tem falado muito nas bolhas entre países, né, nos corredores seguros, e apesar de ser longe, eu acredito no corredor Brasil-Portugal, eu acredito no corredor Brasil-Flórida. Não sei se no momento logo que as barreiras caiam, mas esses corredores são muito importantes. Brasil-Argentina, Brasil-Chile, porque são países que o brasileiro já conhece, aquilo que eu já tinha falado. Ele vai se sentir seguro, porque ele já sabe onde andar nesses países. Os protocolos, a princípio, estão sendo cumpridos e são destinos que têm regras bastante claras e só vão reabrir realmente depois que tudo isso estiver normalizado. E como a gente vai ter que conviver com o vírus por um tempo, né? Ele não vai sumir do dia para a noite, mesmo com o aparecimento da vacina, eu acho que esses corredores de segurança, esses intercâmbios, vão ser importantes. Assim como no Brasil, né? Como as regiões têm seu timing diferente, você pode ver que nesse momento, se você for ver a ocupação hoteleira pelo Brasil, a região sul e a região centro-oeste, elas estão com uma ocupação melhor. E elas vêm com um crescimento maior. Por quê? Porque elas abriram antes. O Nordeste só vai abrir agora em julho o lazer. Então aí você vai ver uma recuperação. Aí você vai ver o regional do Nordeste. Aí depois você vai ver uma região indo para o Nordeste. Ou seja, tudo tem um passo a passo. A gente, ainda bem, a gente pode aprender o que aconteceu lá fora, né? Se você for comparar a Europa com o Brasil, vamos dizer que cada país europeu seja um estado brasileiro, agora que vai começar o fluxo entre países. Por enquanto, estava muito dentro de cada país. A mesma coisa vai acontecer no Brasil. Verdade. Então, vamos lá. Nossa próxima questão. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vou trazer um pouco mais de dados. 65% dos entrevistados indicaram que gastará menos em viagens ao longo dos próximos meses, enquanto 58% estariam dispostos a comprar uma viagem, fazer uma aquisição agora, ou seja, desembolsar, né, o dinheiro agora, caso fosse oferecido um bom incentivo financeiro, como um desconto, um bônus. Que outros insights esses dados nos trazem, Arthur, em seu olhar? Primeiro que a promoção ela tem que ser a última coisa da sua conversa com o seu passageiro, né? Esperamos que desde o começo da pandemia você está em contato com ele, seja pelo adiamento da viagem, seja para ver como ele está, seja para estimular as próximas viagens, saber quais são os seus planos de viagem para depois da pandemia. Então, esse relacionamento levou que você conhecesse bem esse cliente, e tem agentes de viagem que atendem clientes assim, a famílias há décadas aí. E
sabendo quem é esse cliente, você vai saber o que oferecer. Então, lá no final, você vai saber se aquela oportunidade, Flórida, $400, é interessante para aquele passageiro. Porque você, como profissional, você vai ter que fazer aquela matemática que a gente falou anteriormente. Como está o destino, como está a hotelaria daquele destino, como estão os passeios para aquele destino, o seguro viagem, o que está cobrindo naquele destino, e esse meu passageiro, quais são os objetivos dele, esse objetivo vai poder ser cumprido naquele destino. Depois dessa matemática toda, você vai ver se aquela promoção serve para ele. Então, não adianta você disparar um e-mail com promoção Flórida $400 para todo mundo, porque não é assim. Ainda tem muita gente reticente a receber promoção, mas na última pesquisa que a gente fez na Panrotas em maio, já tinha aumentado o percentual de pessoas que estavam buscando oportunidades. Porque, assim, a gente sabe que vai ter uma vacina, que a pandemia vai passar, então as pessoas já estão fazendo planos, mas para 2021 ou para o final do ano, né? Temos Réveillon, já tem gente preocupada se vai ter carnaval. Eu acho que vamos ter, sim, pode ter com algumas adaptações por causa disso que a gente falou, que as regiões do Brasil, elas são diferentes. Mas, assim, mais uma vez, a promoção não é o principal. Assim, para alguns passageiros, ela é o chamariz. Para quem vai para a internet, principalmente. Mas acho que quem está buscando promoção na internet não é o passageiro que o profissional de turismo, que é o agente de viagem, consultor de viagem, tem mais relacionamento, e essa confiança que foi criada não vai ser por causa de uma promoção específica. Mas a promoção ela pode se adequar a uma necessidade, a um desejo e ao perfil daquele cliente. Legal. E importante ressaltar alguns fatores que pesam na decisão de contratar um serviço de viagem. Isso também foi identificado na nossa pesquisa e trouxe alguns números interessantes. Então, para 58% dos respondentes, um fator importantíssimo é se o site da compra ou a agência a qual ele está negociando é confiável, né? Outro dado também que chama atenção, para 55% deles, algo que pesa muito é a possibilidade de cancelamento sem ônus, caso haja alteração em seus planos. E para 47,6%, pesa se o destino é seguro, né? Se o destino pelo qual ele está planejando a sua viagem é seguro. Com base nisso, qual cuidado, primeiro falando da questão da credibilidade, né, ali apontada, qual que é o cuidado que o agente de viagem precisa ter diante dessa informação, Arthur? Bom, assim como o cliente tem um relacionamento com ele de longo prazo, de confiança, a relação do agente de viagem com os seus fornecedores também tem que ser de longo prazo, de confiança e de transparência. Por isso que eu falei que essa questão da política de flexibilização, aí, quais são as regras dessa viagem, isso tem que ficar muito claro, tanto na relação agente-fornecedor, quanto na relação agente-cliente. O cliente vai querer saber disso. Eu tenho visto que as empresas estão muito flexíveis, os fornecedores, cruzeiros, hotéis, companhias aéreas, as regras estão bem flexíveis exatamente porque você não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Nem o que vai acontecer. A gente teve casos no Brasil de atrações que abriram e tiveram que fechar por questão de regulamentação local. Então, o que acontece com o passageiro, né? Então, ele tem que saber como que ele vai ser reembolsado, se ele vai ter dor de cabeça. Isso, o papel da agente de viagem é esse, de fazer essa leitura de todos os itens e explicar da melhor forma para o cliente. E o agente de viagens, claro, escolhendo bem esses fornecedores, baseado no seu histórico, né? Toda agência de viagem tem um histórico de relacionamento com fornecedores, mas baseado também no que ele viu durante a pandemia. Todo mundo está de olho no que as marcas estão fazendo. Todo mundo está de olho nas redes sociais, como as marcas estão tratando seus funcionários, como as marcas estão tratando seus clientes, o índice de problemas resolvidos. Então, dá para fazer um mapa assim de com quem trabalhar e o que oferecer ao seu cliente. Legal. E para você, quais seriam algumas fontes importantes ao agente de viagem na busca dessas informações, né? Sobre protocolos, sobre aberturas, enfim, o que você pode indicar aí a eles, Arthur? Bom, além das pesquisas que a gente falou que mostram, né, onde que
para onde está indo o desejo do consumidor. Com relação ao protocolo, se você entrar em todos os sites de fornecedores, vai estar lá um item de protocolos, mas as entidades do setor, elas também se organizaram, junto com o Ministério do Turismo, e fizeram protocolos macro para cada entidade. Se você for ver hotelaria, você tem um protocolo macro para os hotéis e depois especificado para o resort, para o hotel de selva, para o hotel corporativo, para o hotel de praia, para o hotel de eventos. Tudo isso está bem explicadinho. Os protocolos básicos são os mesmos, né, para basicamente todo mundo, mas essas especificidades são importantes, né? Um hotel de luxo, por exemplo, ele tem muito mais áreas de contato e um resort do que um hotel econômico, que você fica muito menos tempo e não tem todos esses pontos de contato. Então, assim, as entidades de agenciamento, de hotelaria, de parques temáticos, de companhias aéreas se reuniram, fizeram esses protocolos. O Ministério do Turismo lançou um selo de turismo seguro e dá para consultar isso no site do Ministério do Turismo, todos os protocolos. E o WCTC, que é o Fórum Mundial, também tem o seu Safe Travels, que é o seu selo. E internacionalmente, se eu não me engano, nesse momento, 100 destinos e empresas já teriam aderido a esse selo. E, além disso, cada país também está com seu selo. Suíça já tem seu selo, Portugal já tem seu selo. Todo mundo está criando o seu... Ou seja, tem muita coisa, é muito trabalho para a gente de viagem pesquisar. Mas esse é o papel do profissional, né? Você fazer esse filtro e passar para o cliente. Você imagina um cliente hoje em dia que vai voltar mais estressado aí dessa pandemia, com menos tempo, porque o trabalho provavelmente vai estar muito mais acumulado e tendo que parar para pesquisar todos esses protocolos, pesquisar todas as políticas de remarcação, pesquisar todas as promoções. Não dá. Não tem condição de fazer isso. Acho que é um momento para o profissional de viagem se destacar e mostrar seu valor, como mostrou lá no começo da pandemia, com a questão das remarcações, da repatriação. Quem tinha um relacionamento com a gente de viagem saiu na frente e chegou mais seguro em casa. Verdade. Nós também estamos relacionando e unindo num documento só todos os protocolos dos hotéis que nós representamos. Então, realmente, buscar entidades, buscar empresas que reúnam, né, uma coletividade aí dos hotéis, a maioria está buscando unir todas essas informações num documento único para facilitar a vida do agente. E outra fonte que eu pesquisei também, considerei bem interessante, Arthur, não sei se você já acessou, é o da IATA. Tem o IATA Travel Center, que antigamente já existia, né, pré-pandemia, e a principal função que era cumprida em relação a documentos necessários para a entrada nos países. E agora eles estão adicionando informações de aberturas, né, de fronteiras. Sim. Então também é uma fonte de informação bem bacana para quem está pesquisando nesse momento. A Comissão Europeia lançou um mapa interativo assim também. Você entra no mapa da União Europeia, você clica no país, você vai ver quais são as restrições, porque ainda tem, ou nesse momento ainda tem alguns países que exigem a quarentena. Nos Estados Unidos tem estado, como lá cada federação tem uma independência maior, tem estado exigindo quarentena se você chega de outros estados, né? Eu vi agora que o Havaí por exemplo, está exigindo uma quarentena de 14 dias, mas se você chegar com um teste na mão dizendo que você ou já teve, está imunizado, ou é negativo, você pode furar essa quarentena. Nova York, Nova Jersey, Connecticut, por exemplo, estão exigindo quarentena de quem chega de outros estados. Ou seja, você pode olhar os protocolos do micro para o macro, né? Você entrar no hotel que você falou que está lá o protocolo, aí você vai subindo. Do hotel você vai para a cidade, da cidade você vai para o país, do país você vai para a região e ver também por segmento, ou você pode fazer o contrário. Do macro você chega, depois que você escolheu o destino e está seguro, você vê que hotéis ali estão bem nesse quesito. Perfeito, legal. Então vamos para a próxima pergunta. A gente já tocou um pouquinho nisso. Vou só reforçar também, trazendo um pouco mais de informação. Mais de 61% dos respondentes afirmaram que optará por uma viagem doméstica em um primeiro momento,
E 57% deles indicaram que viajaria dentro do Brasil em um período de até 6 meses após o fim do período de quarentena no país. Em contraposição, temos 40% deles que considerariam realizar uma viagem internacional dentro desse mesmo prazo. O Arthur já expressou um pouquinho da opinião, queria só ver se você gostaria de complementar. Para aquela empresa, por exemplo, que focava somente no internacional, em sua opinião, elas devem abrir para a oferta do nacional agora? Ou você diria para elas se focar nesses possíveis 40% que considerariam realizar essa viagem internacional? Aí vai da estratégia de cada empresa, mas assim, o passageiro já está viajando pelo Brasil, já está comprando viagem pelo Brasil, isso é um fato. E se você puder ajudá-lo, mesmo que não seja o seu forte, o seu portfólio nacional não seja o principal, se você puder ajudá-lo nisso, com certeza o seu relacionamento com ele vai estar mais estreito, ele vai se sentir mais seguro para te buscar mais e mais. Uma das alternativas, e a gente tem visto a união do setor, e todo mundo tem falado, olha para o seu concorrente como um possível parceiro, se vocês atuam em nichos diferentes, por exemplo, você se aliar com uma outra empresa que seja mais forte no nacional e que tenha essa expertise, pode ser uma alternativa. Mas, assim, a demanda por viagem nacional, ela existe. Então, é preciso, sim, ter isso em mente, mas, claro, esses 40% querem viajar internacional, eu vou dizer, se as coisas então podem mudar muito rapidamente, se aparecer um tratamento mais eficaz, se aparecer essa vacina que a gente está esperando muito, isso pode mudar muito rapidamente e se o passageiro se sentir seguro, ele vai viajar para onde for. Arthur, perfeita essa sua colocação da busca de parcerias, né? Nunca foi um momento tão oportuno para a gente olhar, até mesmo talvez para os nossos concorrentes, né? E unir forças agora. Então, achei perfeita essa colocação. De repente, se não buscar parceria com uma empresa que atue fortemente no nacional para, de repente, ter essa oferta e não ter que fazer toda uma reestruturação ali no seu portfólio, né, de produtos oferecidos. Muito bacana. Vamos lá, então a próxima questão. Se antes os passageiros premium focavam nos mimos que ele receberia hospedando-se em determinado hotel, agora eles passam a olhar para os protocolos sanitários como prioridade, além também do preço, né? Um outro fator importante na escolha desse meio de hospedagem que a gente identificou foi a maneira como o hotel lidou com seus funcionários durante a pandemia. Então, a gente está olhando para viajantes cada vez mais conscientes também nesse novo cenário. Novamente, na escolha da categoria do meio de hospedagem, o Arthur também já comentou um pouquinho aqui do olhar dele, e é sustentado pela resposta que a gente viu nas pesquisas. Então, a gente notou uma preferência para hotéis de médio porte, hotéis boutique, pousadas, além de vilas. 34% dos que ouvimos enxergam que os hotéis de médio porte conseguem garantir o distanciamento entre os hóspedes, além de seguir protocolos sanitários mais rígidos. E para 47% dos entrevistados, o meio de hospedagem menor traduz-se em um menor fluxo de pessoas, ou seja, um maior isolamento e, portanto, mais segurança. Então, diante disso, qual é esse novo olhar que o agente de viagem precisa ter ao sugerir hotéis aos seus clientes? Arthur, como que você vê isso? Mais uma vez, essa questão da segurança, dos protocolos. O agente de viagem tem que dizer para o passageiro que a operação do hotel mudou nesse período, né? Tem passageiro que está acostumado com aquele café da manhã, buffet maravilhoso e quer arrumação do quarto todo dia, mas isso mudou. Tem hotéis que eles fazem a higienização do quarto completa e tem todo um protocolo novo, uma equipe entra para fazer a limpeza, outra equipe entra para fazer a arrumação em si e preparar o quarto, os itens estão todos embalados individualmente, mas eles não recomendam, por exemplo, a arrumação diária novamente, porque é mais gente, pelo menos nesse momento, em que a gente quer menos contato, né? Então, a gente tem que dizer para esse passageiro que mudou, claro que a experiência do hotel continua a mesma, mas a operação mudou. Essa busca por hotéis menores
é uma realidade por causa dessa questão do fluxo, mas vamos lembrar que na reabertura dos grandes hotéis, a capacidade vai estar limitada também. Então, um hotel grande, ele vai parecer menor porque ele vai estar com 50%, 30% de capacidade aí no caso da ocupação. E outra coisa, com relação ao que a gente tinha falado dos selos, os selos, na maioria das vezes também, eles forçam o próprio consumidor a interagir com ele. Então, eu vou lembrar do caso de Portugal, que criou um site, criou uma plataforma, onde o passageiro vai lá e ele fala o que está acontecendo. Ele pode fazer desde um elogio, estive nesse hotel e realmente se cumpriram todos os protocolos, ou ele pode fazer uma denúncia, ele pode fazer uma reclamação, porque o selo, o empreendimento pede o selo, o governo dá de boa fé que ele vai cumprir realmente os protocolos, mas precisa de uma fiscalização, de uma atuação de todo mundo aí, inclusive do agente de viagens, que pode, baseado no feedback aí dos seus clientes, colocar seus insights lá no site ou na plataforma que os destinos ou que os segmentos oferecerem para isso. Legal. Você sabe que a gente representa alguns hotéis de África do Sul também. E eu estava lendo um manual que foi lançado pelo governo e eu considerei muito interessante que eles, inclusive, incentivam cada propriedade hoteleira a designar um responsável para ser o fiscalizador, né? Como eles entendem que será impossível fiscalizar todas as propriedades, né? Essa fiscalização vinda do governo, eles estão trabalhando nesse sentido de comunidade, né? E cada um fazendo a sua parte. Então, designando uma pessoa ali de competência para ser essa pessoa que vai fiscalizar em nome daquele hotel em específico. Achei bem legal, porque a gente sabe que a fiscalização vai ser muito difícil em todos os pontos ali de contato, né? Você citou a África do Sul, que é um destino que o brasileiro adora, mas tá aí um exemplo que assim, o destino pode se preparar, né? O destino pode estar pronto, o passageiro pode querer ir, então as duas pontas estão quase unidas, mas você entra na questão econômica. Hoje você não tem voo, né? Direto para a África do Sul. A gente não sabe quando que a Latam vai voltar, a SA está com os problemas que a gente sabe, então você vê uma notícia, Israel abriu, Portugal reabriu, ou outros destinos reabriram, mas como que chega lá em segurança, sem estresse, que você não quer ter uma viagem cheia de fricção, né? Você quer que a viagem seja o menos estressante possível, mas essa questão econômica vai pesar também na questão aérea, né? Quando que a Latam volta com o voo da África do Sul? Quando que a SAA, que está sendo ajudada pelo governo, pode um dia voltar a operar para o Brasil? Ou você vai querer que o passageiro vá fazer conexões mais longas, ir para Dubai e descer para a África do Sul, né? Num voo muito mais longo. São muitos fatores realmente a considerar, por isso que eu realmente também me uno a você, Arthur, nesse fortalecimento do papel do agente de viagem, porque o Google tem todas essas informações, mas imagina o tanto de steps que o passageiro vai ter que agora considerar. É impossível, até ele não tem esse olhar tão técnico, né? Enquanto o agente de viagem vai ter ali, será a fonte de informação e confiável, né? Então tá bom, então vamos olhar um pouquinho agora em relação a canais de venda e mídias, né? Então, ao olhar o perfil definido para se chegar na amostra da nossa pesquisa, a gente identificou que 81% dos respondentes faz uso do YouTube diariamente, 62% acessa conteúdo on demand, como Netflix ou a Amazon Prime, 5 ou mais vezes por semana. E dentre os conteúdos que eles mais se interessam está a busca por filmes, seriados, entretenimento, seguido de shows, música, saúde e beleza, culinária e curiosidade. Antes da pandemia, a gente traz aí alguns outros dados. 61% deles pesquisavam sobre viagem pelo menos uma vez por semana. Para metade deles, essa pesquisa diminuiu durante a quarentena. Porém, 45% ainda busca informações sobre viagens em seu dia a dia. Quando a gente fala de redes sociais, as mais acessadas são o Facebook, com 73% aí de aderência, o Instagram,
que é 80%, e o WhatsApp, né, que virou ali, acho que consulta diária com 92%. Como usar esses dados ao traçar suas estratégias de marketing? Bom, uma das coisas que a gente tem visto dentro da MindMiners, e que eu acho que é curioso aqui para dividir com vocês, é que lá no início da pandemia, as pessoas elas estavam sedentas por informação, né? Assim, então elas estavam consumindo muito conteúdo jornalístico para entender e acompanhar um pouquinho a evolução, né? Assim, da doença por aqui. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo as pessoas se afastarem disso, né? Assim, como, tô cansada, né? Assim, são notícias ruins, isso acaba aumentando a ansiedade e tudo mais, então se afastando um pouco disso e se aproximando cada mais de conteúdos que são mais leves, de entretenimento. Então isso é uma coisa que é legal, porque a gente tem discutido muito assim, como que as marcas, elas podem ser um momento mais leve, né? Assim, como que elas podem oferecer uma ajuda para que tudo isso que a gente está vivendo não fique tão pesado. E aí quando a gente diz sobre comportamento digital, né, assim, esses números e o volume de acessos a esses aplicativos, né, assim, Instagram, seja YouTube, isso é uma coisa que já vem aumentando ao longo do tempo, as pessoas agora em casa, isso fica ainda mais aparente, mas eu acho que o convite que eu gostaria de fazer aqui é para que quando as marcas olhassem para esses canais, que elas não pensassem automaticamente na venda ou em um anúncio que busca uma conversão, né? Assim, uma contratação de um hotel ou a compra de uma passagem aérea. E sim, como que essas marcas todas podem produzir conteúdos que sejam relevantes nesse momento. A gente falou aqui o tempo inteiro que as pessoas elas estão inseguras, que elas querem entender um pouquinho mais como que está do outro lado, como que vai ser quando eu chego nesse destino, será que esse hotel está preparado? Então, assim, como que eu uso as características de cada uma dessas redes e exploro isso para passar um pouco mais dessa segurança, né? E aí a gente tem várias alternativas para fazer isso, seja com webinars ou posts, o Instagram tem esse lado que é mais visual, então assim, como que a gente consegue explorar isso, mas de fato buscando cada vez estreitar um pouco mais esse relacionamento e sanar essas dúvidas, para depois, num segundo momento, a gente partir para algo que seja de fato focado na venda em si. Então acho que essa é uma das reflexões que me vem à mente e que está bastante relacionada também com o consumo, com o uso dessas mídias nesse momento. Legal, perfeito. A gente vê muitas agências alinhadas com essa sua fala, ou seja, elas começaram a trazer conteúdos de culinária, então assim, culinárias de diferentes países, receitas, né? Maneiras de fazer drinks também de determinados países, enfim, buscar por esse lado para se manterem na mente do passageiro enquanto ele não olha para a sua próxima viagem. Então, está bem alinhado com o que você trouxe para nós, Dani. E uma coisa assim, né, que é legal, porque, querendo ou não, apesar de ter caído, tem um percentual aí alto de pessoas que ainda está pesquisando sobre viagens. Verdade. E me coloco, né, assim, nesse volume de pessoas, porque a gente fica em casa sonhando com a próxima vez que a gente vai poder ir para o mundo. E aí a pandemia trouxe também essa chance da gente explorar lados nossos que a gente não conhecia. Então, cozinhar mais, né, se as pessoas fazendo pão e brincando com isso tudo dentro de casa. Então, como que a gente consegue instigar e alimentar esse sonho, às vezes trazendo um pouquinho, né, assim, do que é o cardápio típico, ou um filme que mostra um pouco daquela cidade, para que essa pessoa, de fato, cada vez se interesse mais pelo destino, para quando chegar a hora, ela ir, né, assim, com tudo, de fato, visitar e conhecer. E esse desejo realmente latente da viagem, da realização da viagem, foi uma das coisas que a gente identificou nessa pesquisa e que a gente ficou muito feliz. Agora, partindo para a nossa última questão, que o nosso tempo está chegando ao fim, eu deixei até por último, porque foi dos resultados que mais me impactou. Então, vamos lá. A pesquisa mostrou que não houve mudanças significativas em relação ao canal de venda de preferência para a compra de sua viagem. Então, o digital sempre apareceu como principal opção, mesmo antes da pandemia, com cerca de 70% dos respondentes indicando que pretendem contratar um serviço de viagem online, seja através do computador,
né? 44% deles ressaltou que faria pelo computador, ou através do celular, com 26% deles optando por esse canal. 36% do total dos respondentes ainda realizariam a compra diretamente, então, seja através de companhias aéreas, de maneira direta, ou a hotelaria também direta. Agora, um número que chamou muita atenção, Arthur, 14%, apenas 14% optariam por buscar uma agência tradicional na hora de pesquisar sobre sua viagem. Você enxerga esse dado como uma oportunidade ou uma ameaça? Que insight que chega a você em relação a isso? Não, com certeza é uma oportunidade. Eu acho que tem várias questões aí. Na pergunta anterior, a gente estava falando da necessidade dessa presença digital, né? E o agente de viagem tem que estar presente. Hoje, quem não está, realmente está fora do mercado, seja nas redes sociais, seja na venda online. Agora, quando você faz essa pergunta para um passageiro, é claro que na pesquisa ele vai procurar... Tem até dados científicos aí para mostrar que ele pesquisa X sites. Ele vai onde o Google leva, né? Porque se pesquisou uma coisa, vai levando, e ele vai pesquisando. Na hora de fechar e dizer que só 14% é agência de viagens tradicional, eu acho que aí a palavra tradicional pode ter impactado de uma forma, ele pode estar achando assim, de eu ir em uma agência física, o que nesse momento é uma coisa que é uma barreira, e em muitas vezes, a gente já fez pesquisas, entrevistas, em que ele está comprando numa agência que tem uma loja física, mas ele está dizendo na pesquisa que ele está comprando online. Ele está comprando online, obviamente, mas essa não é uma OTA, é uma agência física que tem um bom canal de e-commerce, que ela tem uma boa presença na internet. E outra coisa que a gente falou, e aí vem a questão da oportunidade, ok, eu vou comprar minha passagem aérea porque eu tenho milha, não sei o quê, eu vou comprar direto. Mas você vai comprar todos os produtos diretamente? Eu acho muito difícil, ainda mais nesse momento, por tudo que a gente falou. Então, eu acho que na hora de efetivar a compra, a agência de viagens tem muito... O que pode acontecer é o passageiro chegar com mais detalhes do que ele quer. Com mais, pesquisei isso, e aí vai entrar exatamente a consultoria da viagem. Isso que você pesquisou não é viável, o que você quer, isso que você pesquisou, esse hotel é afastado de onde você quer passar a maior parte do tempo. Então, essa consultoria ainda vai ser muito importante. Eu acho que na hora de responder a pesquisa, ele vai dizer que está online porque ele está em casa, ele está fazendo tudo online, ele não quer sair. Mas na hora de fechar a venda, eu acho que a confiança, como a gente falou, é muito importante. Então, o agente de viagem se fazer presente digital pode captar mesmo esses passageiros que não conheciam ou não estavam acostumados, né? Os sites de grandes operadoras, a gente vê, há muita consulta, mas na hora de fechar, eles vão ou numa agência recomendada ou em algum canal físico da operadora, né? Então, eu acho que tem muita coisa atrás desse número aí. E o uso da palavra tradicional também pode ter levado as pessoas a acharem que ela teria que ir numa agência física. E hoje, uma das tendências, né, do pós-pandemia, e é uma tendência que já vinha, se você vê os Estados Unidos, é uma tendência grande, os chamados profissionais independentes, que trabalham em casa e que atendem o cliente virtualmente, eles são uma grande maioria já em vários países, e no Brasil está crescendo. Muita gente ou está reduzindo a sua agência, ou ficou desempregado e vai atender seus clientes home-based, ou ligado a uma outra plataforma mais robusta. Então, isso vai crescer muito, e esse profissional ele não é uma agência tradicional, ele não é uma OTA, mas ele está online. A pessoa vai comprar online, né? Então, tem muita coisa por trás aí. Eu acho que a oportunidade para o agente de viagem, com certeza, é muito grande. E para o passageiro também. Se ele tiver tempo, expertise e segurança em fazer todas essas contas que a gente falou, acho que nem a gente tem, né? Então... Isso é verdade. Eu acho que o papel do consultor está mais importante do que nunca. Exatamente, eu também enxergo isso. E também comecei a enxergar um site que veio a mim, trazendo um pouquinho também do papel das associações, dessa união,
de repente, e trazendo também os dados da questão anterior, dos canais mais acessados, em como o setor poderia se unir em uma campanha para contar os benefícios de se comprar um agente de viagem, através de um agente de viagem, né? Derrubar alguns mitos, fortalecer os pontos positivos. A gente já vê aí nas mídias sociais, inclusive entre alguns parceiros nossos, essa explicitação. Então, hoje eles estão produzindo vídeos com conteúdo do porquê comprar através de uma agência de viagem. Então, acho que também podemos trazer esse olhar, né, nessa campanha em pró de todo o setor. Por que comprar com um especialista? Acho que não precisa falar mais nada. É o especialista que vai fazer da melhor forma aí todos os processos, trâmites, planejamento da sua viagem. Perfeito. Bom, Dani, Arthur, gostaria de agradecer pelo nosso bate-papo de hoje. Foi muito bacana, foi muito legal. A gente trouxe muita informação relevante. E para você que escutou, gostou desse nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, indique a um colega que pode se beneficiar dessas informações, tá? Sigam com a gente ainda tem muito conteúdo para trazer aqui para vocês. Hoje me despeço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada.